E aí, tudo bem com você? Como é que está a sua preparação para concurso público e análises clínicas? Você é farmacêutico bioquímico, técnico de laboratório em patologia clínica, análises clínicas, é biólogo, é biomédico, está se preparando para concurso público na área de análises clínicas? Esse canal foi feito para você, tá bom? Aqui a gente tem aulas gratuitas e é claro que também temos as aulas que são mais específicas e aí é um conteúdo, né, que eu oferto através de uma plataforma para que você possa se preparar para o concurso público, tá bom? Mas como o conteúdo de hoje é gratuito, é para que você tenha um gostinho de como são essas aulas, a gente vai falar sobre as funções do sangue, tá bom? Então, se você quer ter funções do sangue, quer saber um pouco mais sobre funções do sangue, mas especificamente para concurso público, direto ao ponto, vem comigo que esse é o caminho, tá bom? Então, vou compartilhar a tela com você em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos a essa super orientação em hematologia para concurso público, tá bom? Aqui a gente vai mergulhar um pouquinho nas funções do sangue, tá? De uma forma dinâmica, direta, para você que é biomédico, técnico de análises clínicas, farmacêutico, bioquímico, tudo visando o concurso público, tá bom, pessoal? Vamos lá. Quando eu falo em função do sangue, eu tenho que pensar no que ele me proporciona. Se eu penso no que ele me proporciona, eu estou falando o quê? Que esse tecido, que é conhecido como sangue, ele é um tecido conjuntivo e especializado. Se ele é especializado, o que a gente pensa como um tecido especializado? Com funções especiais bem definidas, tá? E olha só que interessante. Quando eu falo nessas características fundamentais do tecido conjuntivo, o que é o ponto-chave para que você não se perca no concurso público é isso aqui, ó. Se você levar esse quadrinho, você já vai ter metade de uma questão resolvida, tá bom? Porque todo mundo pergunta. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Quando a gente fala em sangue, todo mundo pensa em líquido, 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 líquido. Ok, mas ele é um tecido conjuntivo com uma matriz líquida, tá? Então, sabe aquela coisinha de onde quem viu primeiro o ovo, a galinha? É mais ou menos assim que funciona. A gente fala de sangue, mas não conhece o básico do que é o sangue, tá bom? Então ele é um tecido conjuntivo com uma matriz líquida, tá bom? Voltando aqui para nossa tela. Voltando aqui para nossa tela, eu penso que nesse sangue nós temos 55% de plasma mais 45% de elementos figurados. O plasma você vai encontrar lá dissolvido, né? Você vai ter a água, é claro, mas você vai ter dissolvido lá proteínas, eletrólitos, nutrientes e até mesmo resíduos metabólicos. Tá, já quando tem um elemento figurado, a gente está falando sobre eritrócitos, leucócitos, plaquetas, tá bom? Esses elementos que são conhecidos como elementos figurados. Olha só, pessoal, isso aqui, para concurso público, tá? A título de consulta, ok. Mas normalmente não é o tipo de questão que cai no seu concurso público, tá? É apenas uma informação, mas não é aquilo que vai, sabe, te tirar, vai dar o 10 para você no concurso público, tá? Mas é bom que você saiba porque isso está na bibliografia. E caso caia algum rodapé de livro, você já tem lá como responder essa questão. Olha só, quando eu falo numa coisa que não é tão importante, é porque normalmente é uma questão que não cai em concurso público, tá? Normalmente, esse tipo de questão, quando vem falando sobre o volume de sangue no homem ou na mulher, ele já vem descrevendo esse lá no enunciado do concurso público, lá no enunciado da questão. Então, não é uma coisa que eu me preocuparia para concurso público, até mesmo porque quando a gente fala em volume de sangue, as bibliografias podem ter uma divergência. Então, não é interessante para a banca colocar uma questão falando sobre o volume sanguíneo, tá bom? Presta bem atenção nisso. Voltando aqui para a nossa tela, vamos lá. E quais são esses três pilares nessas funções sanguíneas? A gente está falando de transporte, tá? Regulação e proteção.
Se eu falo de transporte, eu falo não somente do transporte de gases, mas principalmente de outras substâncias e até resíduos metabólicos, tá? E se eu falo em transporte de substâncias, olha só que interessante, olha o que eu estou falando aqui nessa pegadinha que é muito comum em concurso, tá? Em concurso, que é o quê? O transporte inclui também o fator da nutrição, tá? E aí não são 4 funções principais, né? Incluindo a nutrição. Não, a nutrição ela está incluída no transporte, pessoal. Por que ela está incluída no transporte? Porque o transporte vai carrear esses nutrientes, beleza? Quando eu falo em regulação, a principal questão que vem na nossa cabeça é homeostase corporal. Então ele vai regular a sua temperatura, o seu pH e também o volume desses fluidos lá na sua corrente sanguínea. Outra coisa, quando eu falo em proteção, eu estou falando em três, é, 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 três pontos básicos, 3 pontos que são muito importantes para o fator proteção, que é homeostasia, a coagulação. A coagulação em si, ela tem uma função protetora quando ela faz o tamponamento de uma determinada ferida. Por exemplo, na resposta imunológica, toda vez que você tem algo estranho, um corpo estranho, um antígeno, tá? E o nosso organismo começa a fazer o quê? A resposta imunológica, tá? E é veiculada ali, é lógico, pelo sangue. Tudo começa no sangue, tá bom? Além disso, na prevenção de infecções também. Ou seja, quando ele já ativa os fatores de complemento, os fatores, todas as imunoglobulinas, ativa as células para que faça o quê? A proteção de uma determinada infecção ou corpo estranho que está penetrando no nosso organismo. Beleza? Vamos lá, vamos seguir esse baile aí. Bom, pessoal, olha só. O que acontece com a função de transporte, tá? Ela transporta não somente o sangue, mas também faz o quê? A troca gasosa. E daí, pessoal, quando a gente fala em troca gasosa, a gente tem que pensar em quê? Dica importante de prova, né? Que é atenção na sua prova. O bizu da prova, que é o ponto-chave da prova. Eu cismo em enfatizar isso aqui. Olha só o que está escrito aqui, pessoal. A forma predominante de transporte é o que? CO2 no sangue e é com íon bicarbonato, não dissolvido no plasma. Esta é uma pegadinha frequente em concursos, tá, pessoal? Apenas 7% do CO2 é transportado dissolvido, tá bom? Se eu falo que apenas 7% do sangue é transportado dissolvido, a gente tem que ficar atento a essas questões de pegadinha. Porque toda vez que eu falo, toda vez que se falar em trocas gasosas, a gente está mexendo com o equilíbrio ácido-base, tá? A gente faz esse equilíbrio ácido-base, bom? Distribuição desses nutrientes, tá bom? E também na condução desses hormônios. Olha só, a ureia e creatinina, por exemplo, tá? São produtos do metabolismo proteico que são transportados, né, lá pelos rins, né, e excretados na urina. Agora, olha só, para que você não confunda isso no concurso público, tá? Toda via de excreção vai ser lá pela urina, uma excreção renal. Quando essa ureia, essa creatinina já foram metabolizadas lá no fígado, o que vai acontecer? Quando já houve metabolismo, elas são excretadas na urina, tá? Para você não confundir aí, tá? Não tem nada a ver excreção com metabolização de determinadas substâncias, tá? Voltando aqui para nossa tela, a bilirrubina, pessoal, ela é o produto da degradação de quem? Das hemácias. Então, se eu estou falando de um produto da degradação das hemácias, que é a bilirrubina, né? Que é o produto dessa degradação aqui, das hemácias,
Quando a hemácia fica velha, é claro que ela vai ser excretada, né? Também lá, vai ser destruída, né? E vai gerar o quê? A bilirrubina, tá? A degradação dessa hemoglobina vai gerar a bilirrubina. Então as hemácias vão ser excretadas, vão ser destruídas e vai formar a bilirrubina. Então vejam que o sangue ele tem essa função importante. O sangue ele consegue. Então notem como é que dentre as funções que tem o sangue, ele consegue se comunicar com a bioquímica, com a urina, com várias outras funções que tem no nosso organismo. Tamanha a importância das funções do sangue, tá bom? Voltando aqui para a nossa tela, vamos lá. Olha só que coisa linda. Na regulação da homeostase, o que a gente pode falar? A gente pode falar sobre regulação da temperatura corporal e também na manutenção desse volume de fluidos, tá? O que eu quero falar com isso? Na regulação da temperatura corporal, você vai ter a homeostase corporal, um sistema que vai resfriar ou aumentar a temperatura, tá? Então, o calor ele tem uma influência, a temperatura tem uma influência sobre a nossa temperatura corporal, tá? Então, você pode ter vasodilatação para aumentar esse fluxo sanguíneo, tá? E assim você consegue dissipar esse calor. E você também pode ter a vasoconstrição, onde você reduz o volume sanguíneo, esse fluxo sanguíneo, né, para conservar, para manter esse calor. Entre a manutenção desse volume, desses fluidos, nós temos a hipovolemia, que é o que? Diminuição desse volume sanguíneo. Quando você tem uma hemorragia, você tem uma hipovolemia. Você vai diminuir, você tenta diminuir, você vai diminuir esse volume sanguíneo, tá? Na hemorragia, você tem a diminuição do volume sanguíneo. Na hipervolemia, você tem um aumento desse volume sanguíneo. E a gente está falando o quê? Quando tem a retenção desses líquidos. E se a gente fala em retenção de líquidos, né? Aí já entra uma outra parte da farmacologia, por exemplo, que você pode administrar medicações chamadas diuréticos para diminuir o quê? Esse volume, né? Ou seja, se a pessoa está retendo líquido, né, e isso está sendo prejudicial para o organismo dela, é necessário que você faça o quê? A dissipação desse líquido, que você elimine parte desse líquido. Então, aí você toma uma medicação diurética, o médico vai receitar um diurético, né? E a pessoa vai fazer o controle e acaba tendo o controle desse volume sanguíneo, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para o nosso slide. Quando eu falo em sistema tampão, a gente está falando em regulação do pH sanguíneo. Gente, nunca foi tão importante vocês saberem sobre acidose metabólica, alcalose. O sistema tampão, tá? Ele é um sistema ácido carbônico, bicarbonato, que vai fazer o quê? Essa manutenção, esse tamponamento do pH sanguíneo. Se vocês gravarem esse quadrinho aqui, você consegue também matar algumas questões de concurso. Por quê? Em questões sobre distúrbios ácido-base, o sistema respiratório controla o quê? O CO2, que é volátil. E os rins controlam o quê? O HCO3. Ou seja, a acidose respiratória é igual ao quê? Uma retenção de CO2. E a alcalose metabólica é igual ao excesso de HCO3. Isso é o puro suco na interpretação, tá? Isso aqui é um puro suco da interpretação entre alcalose e acidose. Por quê? O concurso normalmente ele vai enrolar muito a questão ali, vai colocar muitas palavras e você não vai entender. Mas você tem que estar ligado o quê? No aumento do HCO3 ou no aumento do CO2. É isso que vai dizer ali a alcalose e a acidose. Tá bom? Voltando aqui para o nosso quadro. Tá?
todo sistema, tá? Em todo sistema, você vai ter o quê? Uma faixa de equilíbrio para esse pH, tá? Que normalmente vai estar aqui, ó. Tá? Entre 7,3, 7,45. Normalmente é onde vai estar ali a faixa normal do pH sanguíneo, tá bom? Quando você tem um aumento, né, desse pH, por exemplo, você tem o que? Uma alcalose. E se você tem a diminuição desse pH, você tem uma acidose, tá? Então, a gente já consegue entender onde ocorre a acidose e a alcalose. Se eu estou falando, pessoal, no metabolismo, se eu estou falando no metabolismo, né, se você está falando lá sobre acidose e alcalose, você tem que perceber o quê? Que esse pH já está aumentado ou ele está diminuído, tá? Isso aqui é básico para você entender para o concurso público. É assim que a gente trabalha de forma dinâmica, tá? Voltando aqui para a nossa tela, vamos lá. Com relação à função da proteção, ainda, a gente vai falar sobre também hemostasia, né? Tocar no assunto hemostasia. Onde, primeiro, você tem uma hemostasia primária, né? Vasoconstrição, reflexa, ou seja, toda vasoconstrição reflexa, pessoal, quando ele fala em vasoconstrição reflexa, eu estou falando que tomou um corte ali, você teve aquele reflexo, normalmente já tem a liberação de sinais químicos, esses sinais químicos no sangue já começam a fazer a adesão plaquetária e também já puxar, fazer com que essas plaquetas comecem a se agregar, tá? Então, na hemostasia primária você tem já o reflexo, a adesão plaquetária e a agregação plaquetária. Na hemostasia secundária, pessoal, aqui já começa o quê? A cascata de coagulação, tá? Para começar a cascata de coagulação, pessoal, olha aqui para mim. Para você começar a cascata, para o organismo começar a cascata de coagulação, tudo começa com quem? Com as plaquetas. Elas dão ali o sinal e já começa a se iniciar a cascata de coagulação, que já é um assunto muito específico para uma outra aula. Beleza? Voltando aqui para a tela, você já tem a cascata de coagulação, ativando lá a via intrínseca, a via extrínseca, tá? E ambas, no final das contas, emergem, né, convergem para uma via comum, que é o que? A formação da fibrina e a estabilização do coágulo, tá? Logo após que você tem essa coagulação, estabilização da fibrina, você precisa fazer o quê? Retirar o excesso dessa fibrina. Ou seja, você vai começar a fazer a fibrinólise. E nessa fibrinólise, que é uma dissolução controlada, você não vai sair quebrando fibrina à torta e à direita. O que acontece? Você já tira o excesso dessa fibrina que está ali presente através de um sistema chamado fibrinólise, tá bom? Continuando aqui, a coagulação, a hemostasia, ela ainda assim tem essa função protetora quando ela cria essa barreira, né, lá com as plaquetas, lá na frente, lá no tecido, e não deixa passar fragmentos, não deixa que nada entre ou que nada saia do seu organismo. E olha só essa pegadinha aqui. Questões podem perguntar qual célula inicia a coagulação, tá? Ou seja, as plaquetas, pessoal, elas não são células. Isso aqui é uma pegadinha. Porque a plaqueta é o quê? Opa, deixa eu até mudar aqui a cor da caneta. Porque a plaqueta, pessoal, ela é um fragmento de célula, tá? Ela é um fragmento de célula, tá bom? Então, nas plaquetas se inicia ali uma resposta química, uma resposta para que haja e dê início a essa coagulação, tá? Agora, com relação aos fatores de coagulação, a título de conhecimento, que esse não é o nosso objetivo, tá?
Eu trouxe aqui para vocês algumas proteínas, alguns fatores de coagulações importantes, tá? Para você levar para o coração. Detalhe, esses fatores que eu coloquei aqui, você, nossa, pode tirar uma onda com eles. Isso aqui a gente não vai tocar nesse assunto agora. Isso aqui é um assunto para uma outra aula bem específica. Por exemplo, a vitamina K dependente, né, como fatores 2, 7, 9 e 10, os fatores mais abundantes, como o fibrinogênio, o fator instável, que é o fator 5, que é a celerina. Isso aqui não tem como, pessoal. Isso aqui são fatores de coagulação, você tem que decorar, tá? Isso você tem que decorar. Normalmente, no concurso público, eles costumam colocar esses fatores aqui, ó, que estão na tela. Eles costumam colocar esses fatores para você dizer qual é o fator. Por exemplo, é uma questão perguntando qual é o fator dependente de vitamina K. Ou nas hemofilias, por exemplo, ou doença de von Willebrand, né, que é a deficiência do fator de von Willebrand. Nas trombocitopenias, também tem a redução de plaquetas. Então, esses fatores, isso aqui, pessoal, não tem jeito. É decoreba pura. Então, já que fica a dica aqui, desses fatores que são importantes, que normalmente caem em prova. No próximo slide, eu estou falando de resposta imunológica. Se eu falo de resposta imunológica, eu estou falando da imunidade humoral, imunidade celular e o sistema complemento, tá? O que é importante para o concurso público? A contagem dos leucócitos, né? Frequentemente ela é cobrada. Então, aqui tem uma listinha de bibliografia, tá? Uma listinha de bibliografia, normalmente como ficam essa contagem desses leucócitos, normalmente uma referência desses leucócitos, tá? Agora, toda vez que a gente pensar em desvio à esquerda, no seu hemograma, por exemplo, a gente está falando de um aumento no número de bastonetes, tá? É claro que tem desvio à esquerda. No desvio à esquerda, por exemplo, além do número de bastões, nós podemos ter também aumento de metamielócito, mielócito, que também é uma questão bem específica que será vista em um outro momento, numa aula mais específica no hemograma, onde a gente aborda a parte leucocitária nesse hemograma, tá bom? Não é o caso aqui. Bom, olhando aqui para nossa tela, se a gente fala em resposta humoral, olha só a dica, pessoal. Se a gente fala em resposta humoral, a gente fala em quê? Imunoglobulinas. Quando eu falo em resposta celular, eu falo diretamente de que? Das células. Tá? As imunoglobulinas, lá na resposta humoral, são as IgGs, as imunoglobulinas, ó. Tá? E quando eu falo do sistema complemento, né? Aproximadamente um conjunto de 30 proteínas, a gente tem que pensar nessas funções principais do sistema complemento, que é a lise de células patogênicas, opsonização, quimiotaxia, amplificação, tá? Ou seja, nessas vias de ativação, via clássica, alternativa e das lecitinas, tá? Então, o sistema complemento é praticamente o quê? Funções. É onde controla o quê? As funções. Imunidade humoral, a gente fala das imunoglobulinas. Imunidade celular, a gente fala especificamente sobre células. E quando a gente fala de sistema complemento, a gente fala de quê? De funções. Beleza? Bom, como eu sempre faço nas minhas aulas, eu trouxe aqui para vocês uma questão que eu bolei, né? Uma questão que eu bolei para concurso público e ver se você consegue responder, tá? Eu coloco ela na tela, você pode dar pausa no vídeo e responder a questão. Se você não responder a questão, eu já logo vou dar o gabarito para você, tá bom? Olhando aqui para a tela. Bom, se você quiser, você dá pausa nessa questão, tá? Bom, a questão é o seguinte. Um paciente deu entrada no pronto-socorro apresentando hipovolemia severa devido à hemorragia após acidente automobilístico. Os exames laboratoriais revelaram o quê? Que o pH sanguíneo de 7,28, indicando que uma acidose.
Considerando as funções do sangue e os mecanismos compensatórios, analise as afirmativas abaixo, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira afirmativa. A hipovolemia compromete principalmente a função de transporte do sangue, reduzindo a oxigenação tecidual. E aí, o que você acha? 2. O pH de 2,8 indica falha na função regulatória do sangue, especificamente no sistema tampão bicarbonato. 3. A hemostasia primária foi eficaz neste paciente, pois, no caso contrário, a perda sanguínea seria ainda maior. 4. O sistema complemento será ativado como um mecanismo de proteção contra possíveis infecções decorrentes do trauma. E 5. A hipervolemia é uma complicação esperada em casos de hemorragia severa devido à ativação do sistema renina-angiotensina. E aí, pessoal? Bom, dá pause, tenta resolver, mas já vou pular aqui para o gabarito, sem mais delongas. Vamos lá. Eu gosto sempre de fazer isso aqui. Dar o gabarito e fazer uma análise do gabarito. Tá? Isso que é importante para você. Voltando aqui para a tela. Bom. Gabarito e justificativa. Resposta correta, pessoal, letra B. Tá? Afirmativa 1. Está correta. A hipovolemia reduz o volume sanguíneo, tá? Se ela reduz o volume sanguíneo circulante, ela compromete o quê? O transporte de oxigênio. Fechado. E também o transporte de nutrientes aos tecidos. Na 2, o pH, como a gente viu há poucos slides atrás, ó, é esse aqui, ó. A referência. Se ele está 7,28, ele está o quê? Levemente ácido. Então, indica uma acidose, mostrando que esse sistema tampão não estão conseguindo manter o pH na faixa normal. Na afirmativa 3 está incorreta. Por que ela está incorreta? Não temos informações suficientes, tá, no enunciado para afirmar que a hemostasia primária foi eficaz. Tá? A hemorragia severa pode indicar justamente também uma falha na hemostasia. Tá bom, pessoal? Essa hemorragia, a hemorragia ela foi causada por trauma, mas aí ele também poderia ter apresentado uma falha na hemostasia, tá? Uma doença de coagulação. A gente não tem como saber. Afirmativa 4 está correta. Todo trauma e possível exposição aos patógenos, aos antígenos, ativam o sistema complemento, tá? Como parte da resposta imune inata. Na afirmativa 5, por que ela está incorreta? Olha só, aqui é a pegadinha clássica. Aqui nós temos a pegadinha clássica, tá? Aqui temos a pegadinha clássica. Por quê? A gente está falando em hemorragia que causa o quê? Hipovolemia e não hipervolemia. A gente viu também isso alguns slides atrás. Embora o sistema renina-angiotensina seja ativado para tentar reter líquidos, isso não resulta em hipervolemia aguda em caso de hemorragia severa. Então, a estratégia que a gente tem que ter para resolução nesse tipo de questão é o seguinte: primeiro a gente tem que identificar claramente quem são as corretas. Aliás, as incorretas. Que no caso é a 5, tá? Que essa aqui estava claramente como incorreta. Na 3, a gente tinha alguma dúvida, porque a gente não sabia, não tinha mais informações sobre se essa hemorragia que ele sofreu, que no caso foi pelo acidente, está no enunciado, mas não sabe se ela foi agravada pela situação de problema com coagulação ou se ela, de repente, poderia ter sido até mesmo controlada com a coagulação, tá? Com uma coagulação normal. Então, aqui a gente não tem como saber. Então, depois que você já analisou, principalmente quem é incorreta, você já consegue analisar com mais calma as outras. E aqui, pessoal, a gente está falando
num macete, num recurso para... A gente está falando sobre macete, sobre um recurso para você economizar tempo na resolução da sua questão, tá? Bom, qual é o resumo desse nosso conteúdo? Primeiro, que o sangue tem a função de transporte, né? Detectar as funções principais, como transporte, regulação e proteção. A questão do pH sanguíneo, tá bom? Que é regular a homeostase, regular o tamponamento e o volume sanguíneo. Então, na função de transporte, você vai ter transporte dos nutrientes, troca gasosa, na regulação. Vai manter a homeostase e também o sistema de tamponamento sanguíneo, do pH sanguíneo, e com relação ao volume, né, com relação ao fator de proteção, a gente está falando em homeostasia, envolver células sanguíneas, envolver a questão da coagulação e também de sistemas imunológicos que possam fazer a proteção do nosso organismo diante de uma situação adversa. Bom, fechando o nosso sistema, fechando o nosso conteúdo, tá, pessoal? Aqui, para fechar, tem um resumo e o ponto-chave para revisão. Sangue é tecido líquido, tecido conjuntivo, como a matriz líquida. Plaquetas são células? Claro que não, né, pessoal? São fragmentos de célula. Principal forma de transporte CO2, né? Resposta como um íon de bicarbonato, tá? Ou seja, 70%. Não confunda com dissolvido no plasma, que é apenas 7%, tá beleza? Hipovolemia ou hipervolemia em hemorragias. Respostas: hipovolemia, redução do volume, e hipervolemia, aumento do volume. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para mostrar para vocês sobre o conteúdo que a gente sempre aborda no nosso curso preparatório para concursos públicos em análises clínicas, tá bom? Até uma próxima, me siga aqui no Instagram, tá? Que é @Agildo Silva, @Agildo Silva, e também estou aqui no canal do YouTube Agildo Silva, o canal de análises clínicas, tá bom? Até breve e até uma próxima aula.